Salve, meu querido e minha querida! Olha só, eu perdi no horário da gravação aqui. Olha, desculpa aí, Ronaldo, né? Olha, você viu, eu cheguei aqui, não, eu pensei que não tinha nada. Ainda bem que eu fiquei esperto, vi aqui o Aula Paraná, eu falei, tá na hora de trabalhar, né? Isso aí. Então, professor Adriano da área, tudo bem contigo, minha querida? Língua portuguesa, 8º ano, hein? E vocês perceberam que eu não estou só, né? Eu estou aqui com quem? Ronaldo aqui comigo. Nós dois vamos ficar com vocês em mais uma aula nossa e hoje a gente vai ver qual que é o nosso objetivo e do que nós vamos falar, hein? Acompanhem lá os objetivos da nossa aula. Identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica, para posicionar-se frente à questão controversa de forma sustentada. Dentro desse grande objetivo, o nosso conteúdo especificamente vai ser a carta do leitor. Vamos falar então um pouquinho mais sobre a carta do leitor, ler trechos que falam sobre cartas. Então, observem aqui, vamos ler agora esse trecho aqui, não é inteiro, né? Que vai falar sobre um livro de cartas da Clarice Lispector. Acompanhem comigo ali na tela. Então, esse texto foi de 21 de 11 de 2002. Livro reúne cartas da escritora Clarice Lispector, Cassiano Eleque Machado, da Folha de São Paulo. No mês se completam 25 anos da morte da autora de Perto do Coração Selvagem, a editora Rocco lançou o livro Correspondências, com 129 cartas recebidas ou enviadas pela escritora, realizado pela biógrafa clariciana Teresa Monteiro. O trabalho reúne missivas que abrangem toda a carreira da autora. Antes de continuarmos, vamos aqui comigo, vamos observar que tem algumas palavras, um pouco diferentes aí, né? Missiva é a carta em si, né? Então é a carta que está discutindo. Então nós temos aqui a Clarice Lispector, uma grande escritora brasileira, e está falando, essa reportagem está falando sobre um livro das cartas que ela enviou, recebeu durante a vida dela, né? Dificilmente, provavelmente não são todas as cartas, né? Então foram 129 cartas de um montante lá que nós não sabemos, que nós não temos com o texto esse dado da quantidade que foram ao total. A biógrafa aqui, que eu vou falar, a biógrafa clariciana. Por que está chamando biógrafa clariciana? Você sabe? Hein? Porque é de Clarice Lispector, está fazendo a biografia. Então, biografia é falar da vida, né? Não é fofocar não, hein, rapaz? Pera. Você falou que falar da vida do outro é fofocar? Não, biografia não é fofocar. Fofocar é bom de vez em quando, não é, meu caro Ronaldo? Você fofoca aí, eu sei que você fofoca, faz fofoca aqui, né? Mas não é esse tipo. Biografia é contar a história da vida dessa pessoa, conversar com ela, né? Conversar sobre ela. Vamos dar continuidade a situação, ao texto aqui, então. Note que a reportagem informa sobre a publicação de 129 cartas de Clarice Lispector, total entre recebidas e enviadas. Clarice Lispector, uma das mais importantes escritoras brasileiras, nasceu em 10 de 12 de 1920 e faleceu em 9 de 12 de 77. Clarice Lispector, ou melhor, Lispector viveu em uma época muito diferente da de hoje, em que enviar e receber cartas era comum. Então, meu caro e minha cara, veja, hoje em dia não é tão comum enviar e receber cartas. Nós estamos falando de uma autora, de uma escritora lá do século XX. Ela nasceu no início do século XX, em 1920, e faleceu em 77, há mais de 40 anos que ela faleceu. Então, nesses mais de 40 anos aí, mudou muita coisa a sociedade. A maneira como nos comunicamos é diferente, o meio de comunicação é outro, enquanto aqui enviar e escrever carta era muito comum. Hoje em dia, você tem várias mensagens de texto, você tem aplicativos para fazer essa envio de áudio, envio de vídeo, ou ainda a videochamada, então tem várias possibilidades de você fazer contato com o outro. E se for em relação a um texto que você quer discutir, tem inclusive um comentário nas redes sociais ou na própria página
do veículo de comunicação que pode fazer e desenvolver. Né? Isso é a inovação dos meios de comunicação e informação, que eu acabei de falar aqui, né? Criam novas formas de correspondência pessoal, muito comuns atualmente, como envio e recebimento de e-mails, mensagens de texto e áudio, via aplicativos. A carta é ainda utilizada, mas em outros moldes. Observem aqui. São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessaram a conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês. A inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho, agradeço a atenção, João Ribeiro dos Santos. Então você veja que ele utilizou, o João Ribeiro utilizou a carta ainda. Ele está utilizando a carta de maneira diferente lá, do que as cartas que a Clarice mandava e recebia. Mas ele utilizou para discutir um assunto que interessou. Ele leu um trecho de uma reportagem, uma matéria em uma revista, e ele achou por bem falar, eu vou dar uma dica para vocês aí. Olha as Ilhas Fiji, vai lá, vão lá e façam a matéria, porque tem belezas estonteantes. E por que ele falou para essa revista das Ilhas Fiji? Afinal de contas, qual que é a revista? Olha lá, vamos voltar, olha. Editores da revista Viagens e Lazer. Então tem um destinatário ali que tem tudo a ver com o tema que o remetente João Ribeiro dos Santos mandou, né? Então ele mandou especificamente para isso. Bom, agora eu quero ver se você tá ligadinho aí do outro lado, porque é a hora de nós fazermos a primeira atividade da nossa aula. Acompanhem lá, hein? 1. Diga qual gênero pertence o texto que você acabou de ler. E 2. Destaque do conteúdo elementos que comprovem a sua resposta. Então aqui é só ficar sempre ligado no que foi falado. Eu quero que você diga que gênero pertence, eu já falei, né? E agora é com vocês. Destaque do conteúdo, elementos que comprovem isso. Eu também dei a dica agora há pouco aí, hein? Ó, fique esperto aí. Eu fico aqui, você fica aí, eu já volto. Vai fazendo aí, vai lá.
E aí, meu querido e minha querida, resolveram a questão? Perceberam, né? Que é uma questão fácil, mas tem várias possibilidades e respostas para dois ali, né? Destacar. Eu já tinha falado duas para vocês ali, né? Quando eu voltei o slide durante a aula. O gênero textual eu já havia falado várias vezes aqui, né? Iniciei a nossa aula comentando sobre esse gênero textual aqui. Então vamos corrigir. Claro que não precisa estar idêntico ao seu, não precisa. Tem que ter as ideias precisam estar presentes. Não tem que estar, nossa, o professor fez lá diferente do meu. Não se preocupe, fique tranquilo. Vamos lá corrigir, então vamos ver se está parecido com o seu. O texto pertence ao gênero carta do leitor, pois apresenta os seguintes elementos. Então a questão 1 está ali, a carta do leitor. A carta do leitor é a carta que o leitor envia para um meio de comunicação, seja qual for. No caso ali, é uma revista que fala sobre viagens, né? Então, viagem ou lazer. E aqui, quais elementos que podem mostrar para nós? Local e data. No caso, é dispensável se for página de notícias online, então não há necessidade, mas temos local e data. Título da matéria lida e periódica a que foi enviada a carta. Nós temos o texto em primeira pessoa, avaliação da matéria e sugestão pessoal. Temos a linguagem simples, objetiva e a assinatura. Todos esses trechos que estão aqui, todos esses pontos destacados, eles são justificativas para mostrar que é uma carta do leitor. Além disso, eu havia falado de dois, que um deles é a assinatura, mas tem de outro nome, né? Vamos voltar aqui como eu mostrei para vocês, olha, nós temos aqui então o destinatário, né, que é a revista Viagens e Lazer, e nós temos aqui o João Ribeiro dos Santos, que é a pessoa que enviou, então, que é a assinatura. Então isso faz parte também, né, o remetente faz parte também da estrutura de uma carta, e você conseguiria observar. Então, se você fez todas, ótimo, não fez todas, não tem problema, escreveu de maneira diferente, mas tem o sentido, beleza, o que importa é que você consiga demonstrar, entender o conteúdo e conseguir observar e verificar. Não, isso aqui é uma carta do leitor por causa disso, disso e disso. Beleza, eu sei que você conseguiu. Vamos dar continuidade então lá? Qual que é a estrutura da nossa carta? Ou de uma carta qualquer de maneira geral, né? Mas nós estamos falando aqui especificamente da carta do leitor. Que estrutura que normalmente ela tem? Então ela vai ter normalmente um vocativo, em que ali vai aparecer o nome da revista, o nome do meio de comunicação a que ele está enviando. Junto com esse nome, né, da revista, do jornal, ainda vai vir ali, no vocativo, ele vem a pessoa. Às vezes pode ser ao senhor editor, ao senhor jornalista, ou falar o nome da pessoa, né? Ao senhor Ronaldo, né, intérprete, e vai falar de qual meio de comunicação que ele é. Então é vocativo, eu estou chamando lá, né? Da introdução, pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. No início tem que aparecer a introdução, gente. Você tem que aparecer, na introdução tem que aparecer o que você vai falar, objetivamente. Não tem que falar, gosto muito de tudo o que... Não, vai direto ao assunto, objetivo. Há um desenvolvimento, é ali que você vai trabalhar com a sua argumentação, aquilo que se apresentou na introdução, o desenvolvimento vai ampliar, vai trazer o argumento, a sustentação da ideia. Porque além de você expor o seu ponto de vista, você tem que argumentar, defender. Você expõe o ponto de vista na introdução e defende na argumentação. Tem que ter a conclusão da sua carta, né? Então fechar, arrematar as ideias, que geralmente vai incluir uma sugestão. Você faz a crítica e fala, não gostei, poderia ser assim? Na carta que nós lemos, temos uma sugestão de pauta para as próximas matérias. Pode ser feito de várias maneiras. Ainda na despedida, vai ter ali as saudações finais. Realmente, olha, eu fico por aqui, agradeço muito pela leitura dessa carta. Vai estar tudo aparecendo ali. Você pode colocar um atenciosamente, cordialmente, abraços. Claro, vou pensar o seguinte, o abraço, essa relação, depende muito da temática da revista. Se for uma revista com uma linguagem mais jovem, uma linguagem mais informal, um abraço tá legal. Agora, uma revista mais
técnica. Vamos falar uma revista da área econômica, você vai mandar lá para o economista que está discutindo um assunto, sei lá, sobre aumento de preço de alguma coisa, ou imposto. Um abraço! Fica complicado, né? Precisa ter então uma linguagem própria. E a assinatura, precisa ter uma assinatura para aparecer o nome, quem que está falando. As revistas, os jornais, às vezes eles utilizam sigla para evitar expor alguma opinião da pessoa. Não é obrigatório, não significa que todos vão ser assim, mas aparece e pode ser dessa maneira. Belezinha? Tranquilos? É isso aí. Então deu para entender a estrutura de uma carta, o que tem nela, né? Uma carta do leitor. Mas apesar dessa estrutura, pode ser também para demais cartas que você vá enviar efetivamente. Vamos observar a leitura de mais um trecho aqui, então. A revista Época. Sou mãe e professora. E sei bem quanto dizer não é importante, mas ao mesmo tempo sofrido. A reportagem abordou vários pontos sobre o consumo e sobre respeitar tanto os pais quanto as crianças e os adolescentes. Então lá na revista Época, né? Aos pais cabe a educação moral dos filhos, e isso está sendo deixado para a escola, o que certamente traz consequências negativas para todos. Essa reflexão é importante para a sociedade, pois, a partir dela, pode-se pensar em um futuro melhor, com pessoas mais altruístas e conscientes. Sandra MP Gazotti, lá de Campinas. Aqui nós vemos, então, uma outra carta do leitor, então uma leitora escrevendo, a Sandra, ela leu uma reportagem que fala sobre relacionamento de pais, filhos, fala sobre escola, e acaba trazendo o seu ponto de vista. Vamos voltar no slide anterior aqui e observem lá, né? Ela começa falando, né? Olha lá, que ela é mãe e professora. Então ela está trazendo o que ela está fazendo? Isso ela está mostrando que ela é autoridade no assunto. Então, eu sei do que eu estou falando, né? Porque eu sou mãe e sou professora. Então ela traz para si um certo grau de autoridade, ou seja, eu sei do que eu falo, por isso que eu vou falar disso aqui agora. Então está falando o quê? Que ela sabe quanto é bom, quanto é importante dizer não, né, de vez em quando. E daí ela vai falando da reportagem, aborda vários pontos sobre consumo e sobre respeitar tanto os pais quanto as crianças e adolescentes. E aqui ela vem mostrar então por que ela é autoridade, porque ela fala como mãe, como professora, como conhecedora do ambiente e daquilo que está sendo discutido na revista ou na reportagem. Daí ela vai trazendo, aos pais cabe a educação, né? Sendo deixado para a escola, né? E isso que está sendo deixado para a escola não é legal como ela está fazendo. Está trazendo o quê? Consequências negativas. Isso aqui é a opinião dela, é o ponto de vista dela. Mas ela continua, que é importante fazer, pois a partir dela que pode pensar num futuro melhor. Viram então como é um texto argumentativo? Ela expõe e argumenta, sustenta, traz argumento de autoridade, que ela que é a mesma autoridade, e traz outros argumentos do texto ao decorrer dele. Agora vamos para a atividade, hein? Vejam lá, a revista Época. Sou mãe e professora e sei bem quanto dizer não é importante, mas ao mesmo tempo sofrido. A reportagem abordou vários pontos sobre o consumo e sobre respeitar tanto os pais quanto as crianças e os adolescentes. Agora com vocês, meus caros. Destaque o vocativo e identifique o assunto que motivou a leitora a escrever a carta. Então lá, qual é o vocativo e qual é o assunto, hein, que levou a escrever a carta? Eu vou ficando aqui, você fica aí, eu já volto, hein? Vai fazendo lá, hein?
E aí, meu querido e minha querida, já resolveram, já visualizaram, já conseguiram observar onde está o tal do vocativo? Vocativo é que eu estou chamando. Ô mãe, ô pai, ô professor, professora. Tudo é vocativo, né? Um chamamento. Então, onde que está o vocativo? E qual é o assunto? Vejam lá, então. O vocativo é a revista Época, para quem está mandando a carta. A leitora Sandra escreveu a partir da leitura da reportagem que abordava o consumismo entre crianças e jovens e a importância dos pais dizerem não aos filhos. Esse é o assunto que ela abordou. É isso que está presente nessa reportagem ali. Legal, né, moçada? Eu acho que foi bem parecido com o que você fez aí, você detonou, achou na mesma hora, né, qual era o vocativo. Mas como tudo é legal, tudo é bom, não permanece, não dura muito. Eu vou ficando por aqui. E vamos retomar o que a gente viu nessa nossa aula? Vamos lá ver então? Olha lá! Nesta aula estudamos o gênero textual Carta do Leitor, analisando o conteúdo que apresenta a partir de alguns exemplos e como se estrutura o texto pertencente a este gênero. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico aqui e tchau! Tchau!